Gente, boa noite. É muito bom estar recebendo vocês aqui na Mostra Canavial. Nosso desejo, tenho certeza que era estar próximo, junto, lado a lado. Mas, enfim, a forma que encontramos de nos mantermos próximos uns dos outros, de poder manter essa teia firme, né, e conectada. Esse encontro está sendo realizado dentro da programação da Mostra Canavial de Cinema, edição online, que tem o incentivo da Lei Aldir Blanc, através da Secretaria de Cultura, do Estado de Pernambuco, Fundarp, Secretaria de Cultura. Essa programação está bem legal, são 10 dias de conteúdo, filmes, debates, oficina, esse encontro aqui que a gente chamou de seminário, que tem um tema Cinema no Interior, uma ficção. Nossa MC, Cicerone, condutora dos debates, hoje vai ser Mary Lemos, realizadora de Carpinos, Zona da Mata. Aqui está minha filha, que vai me organizar nesse debate, Morena. E ela já está com 2 banguelinhas essa semana. E é isso. Mary vai conduzir o trabalho e vamos estar tocando essa ideia sobre o que é produzir cinema no interior de Pernambuco. Se é uma ficção, se é um documentário, se é um filme processo, se é um experimental, vamos discutir esse rolê aí. Mary, está contigo a bola. Obrigado a todo mundo mais uma vez. E Mary, por aceitar o convite de conduzir essa conversa. Obrigada, Caio. Obrigada, gente. Oportunidade massa de estar vendo vocês, mesmo que à distância. Eu vou começar falando um pouquinho, né? A Mostra Canavial é um projeto que existe há mais de 8 anos. Já fizemos edições. Aliás, todas as edições foram incríveis, mas isso da gente conseguir levar cinema para as cidades que não têm acesso e para localidades. A gente consegue, na verdade, descentralizar o que já é uma mostra descentralizada, né, indo para as periferias, indo para as comunidades. Então, é um projeto muito importante para a Zona da Mata. E acho que eu tenho a Mostra Canavial, assim como o Engenho de Imagens, como projeto unificador. A gente sempre tem essa preocupação de ir para diversas cidades, mas também de receber pessoas através do encontro do arranjo produtivo local, que alguns de vocês, inclusive, já tiveram já nos deram a honra de estar conosco, que é um momento que a gente acha super importante, que é um momento determinante também de escuta da mostra com todos os atores da cadeia produtiva, e já renderam muitos frutos bacanas esses encontros. Mas eu vou me apresentar. Eu sou Mary Lemos, eu sou de Carpina, estou em Recife, mas sou de Carpina. Sou realizadora em audiovisual. Eu tenho dirigi 2 curtas-metragens, Pai em o Trem, Gesiele com Y, e também coordeno a Mostra Canavial de Cinema e o curso Engenho de Imagens, que é um curso de formação para pessoas da região da Zona da Mata Norte e, às vezes, da Zona da Mata Sul. De vez em quando a gente recebe um convidado. Também faço parte do Núcleo de Produção Engenho Digital, que é um grupo, através desses encontros da gente, a gente acabou criando um grupo de WhatsApp. Então, vários atores, várias pessoas que fazem cinema, que trabalham com audiovisual na região, estão nesse grupo. É um grupo que a gente troca muito informações sobre projetos, sobre os editais. E é isso. Também sou produtora em música e, enfim, aquela, né, que se vira nos 30. Mas nesse momento aqui, esse é o meu currículo, meu vasto currículo em audiovisual. E eu vou querer que vocês se apresentem, pedir para vocês se apresentarem. Eu fiquei pensando como a gente faria isso, mas acho que a forma mais justa é fazer por ordem alfabética mesmo. Eu tinha pensado em começar pelo sertão, mas eu vou, só para a gente sair do centro, né, litoral sertão, mas eu vou fazer por ordem alfabética. E aí, queria que a Alexandre falasse um pouquinho e depois a Niara. E aí, pessoal, boa noite. Muito feliz e honrado, né, fazer parte dessa mesa, desse seminário aí, com tanta gente legal, tanta gente que eu admiro, acompanho, colaboro, enfim, dessa coisa que é o cinema pernambucano. E o que molesta é o cinema pernambucano? Ou é o cinema feito em Pernambuco por pernambucanos e pernambucanas?
ou é o cinema de Recife. Eu não sei o que é isso, mas é interessante que a gente esteja aqui para a gente conversar sobre, né? E, como eu falei, estou honrado em fazer parte. E hoje eu dando uma lida nos currículos de cada um e cada uma de vocês, confesso que eu me emocionei vendo a quantidade de coisa boa que tinha no currículo de cada pessoa. E isso é uma história de cada uma de vocês, que acaba sendo misturado com minha história também e com a história de muita gente, especialmente aqui no interior de Pernambuco. Quanto festival aconteceu, quantas produções foram gravadas, foram filmadas, e o impacto positivo que essas ações geraram para tanta gente nos últimos 10 anos, nos últimos 12 anos. Quanta coisa aconteceu boa aqui no interior que foi produzida por uma parte desses atores e dessas atrizes estão nessa mesa, mas eu acho que a gente também pode falar de ações aí da galera de Caruaru, do Pajeú, do Cine Jardim, alguns grupos que estão acontecendo agora em Garanhuns, Surubim, Carpina, Triunfo. Ou seja, o interior está pegando fogo, mas ainda não é o ideal, ainda não é um mundo ideal, não. E eu acho que isso aí é a importância do audiovisual se dá pela energia e pela soma de todo mundo. Eu acho que nessa construção que a gente deve fazer aí, eu acho que só a união mesmo. E é isso. Eu acho que, sim, eu sou Alexandre, sou produtor, sou apaixonado por Era isso que eu ia cinema e dizer. é Fale isso. de você, bebê. Eita, tanta gente boa, beijos. E estou aí para conversar com vocês. Aniara, se pudesse apresentar. Olá, meu nome é Aniara Menezes, eu sou nova por aqui no mundo do audiovisual. Eu sou arquiteta de formação, né? Mas entrei, né, nesse mundo do audiovisual com o filme Quando a Chuva Vem, dada essa ideia de ajudar a Jefferson a montar e estruturar o filme. E eu tô aqui fazendo outros projetos, estou adorando esse mundo do audiovisual, conhecer novas pessoas. E essa audiovisual do interior é muito interessante, é muito diferente de Recife, de outros locais. Então, é isso. Estou aqui para aprender e conversar mais e aprender mais. Massa, Bruna. Estava esperando a tia chamar. Eu sou Bruna Tavares, eu sou de Recife, mas eu moro em Afogados da Engazeira, no sertão do Pajeú, já há um tempo. E depois que eu vim morar aqui, eu comecei a trabalhar com produção audiovisual. Né? Hoje eu trabalho na organização na produção da Mostra Pajeú de Cinema e do Laboratório de Roteiro no sertão do Pajeú, né, o lado do Pajeú. Além disso, a gente já tem alguns curtas, alguns trabalhos feitos, circulando, outros no forno para serem desenrolados ao longo de 2021. Nesse caminho, a gente começou também a pensar formação, então temos outros cursos de formação, pensando sempre em trazer e fortalecer essa cadeia aqui no sertão. E fundamos a Pajeú Filmes, né? E eu sempre digo no plural, porque eu trabalho com Ilha, né? Então os nossos caminhos se cruzam e a gente está sempre em atividade junto. Então, mérito, digamos assim. E aí a gente acabou fundando a Pajeú Filmes, e junto com a Pajeú a gente tem circulado o Estado, a gente tem proposto e fortalecido essa cadeia. É muito massa aqui, mais uma vez na Canavial, né? Eu já fui para o encontro lá presencial e agora estar aqui com vocês é muito bacana, porque mata essa saudade, aquece o coração e fortalece, né? Como o Alexandre falou, a gente já fez muito, né? O audiovisual no interior ele tem crescido, ele está se fortalecendo, graças a esses atores que estão aqui, a alguns atores que já passaram, né? Mas ainda tem muito para ser feito, principalmente nesse momento de crise, nesse momento de
instabilidade política, econômica, financeira, em que tudo está desandando no mundo. Então, a gente precisa estar ainda mais unido e mais forte para poder continuar a nossa jornada, garantir o que a gente já conquistou e continuar conquistando cada vez mais. Eu acho que é isso. Massa, Bruna. Eu acho que você já tem o green card aí do Pajeú, né, não? Faz tempo já. Tem que ver esse green card aí. Quem bebe do Pajeú nunca mais vai embora, né? É o que dizem aqui, então. Caio. Pajeuzeira de coração. Pajeuzeira. Caio Dornelas. Oi, gente. Boa noite mais uma vez. Eu sou Caio. Como a Aniara falou que era arquiteta de formação, eu sou historiador de formação. Em 2008, 2009, existia aqui em Pernambuco um festival chamado Pernambuco Nação Cultural, que tinha suas coisas meio estranhas, mas tinha um impacto incrível. 9 fora 0 era positivo, bem positivo. E teve na minha cidade, Goiânia, eu fui lá correndo para me inscrever na oficina de amarração de alfaia, e aí não tinha mais vaga para essa oficina, e aí Carla Francine me pegou pela orelha no corredor e fez: tem aqui de cineclube cheio de vaga, vai fazer? Aí eu fui no fluxo, e aí não fiz o primeiro dia da oficina, que eu cochilei, o segundo eu fui de ressaca, e o terceiro eu nem fui. Então, ou seja, péssimo aluno. Mas aí os meus amigos que fizeram a oficina foram contagiados pelo ambiente da oficina, pelo universo do cineclube. Não ganhei certificado, mas ganhei o convite de fazer parte dos cineclubes que eles estavam criando. Quero ir apoio cineclube. E aí me envolvi tanto com o cineclube, com audiovisual, com cinema, com mostra, com realização, com pesquisa, enfim. Aí, nesses 10 anos, 12 anos, 2008, 2009 para cá, eu fiz um monte de coisa já. Como o Alexandre comentou, assim, nossos currículos estão bem, assim, recheados de experiências incríveis. E aí, nesse espaço que eu tenho, assim, de projetos consolidados de escalonado, assim, eu tenho a Mostra Canavial de Cinema, que eu realizei a primeira edição em 2011, se não me falha a memória. A gente tem 8 edições presenciais realizadas. Temos um lag aí pandêmico e político-financeiro de 2 anos, basicamente. Estamos realizando essa edição online agora. Junto com o Mary, eu toco o projeto Engenho de Imagens, que é um curso de formação que cada edição ele oferece quase um semestre universitário, ali, em quantidade de horas-aulas para os alunos da Zona da Mata, que é um projeto bem interessante, porque ele consegue articular as cidades. Eu digo que um dos grandes méritos do projeto é ele conseguir estabelecer projetos intermunicipais na região. Então, o cara que é de Aliança conhece outro que é de Condado, que conhece outro que é de Carpina, enfim, assim por diante, se conectam nesse curso. A gente passa 2 meses, todos os finais de semana juntos, aprendendo, trocando, se articulando. Projeto bem importante também para fortalecer o cinema na nossa região. Nessa Mostra Canavial, estou fazendo uma série de lives com vários realizadores da região, são 10, e até agora, com quem eu já conversei, todos tocam nesse curso, nesse projeto de formação, que foram tocados diretamente ou indiretamente por ele. Então, a gente tem como esse termômetro de ser um projeto muito importante, ter formação para o interior. E tenho feito alguns filmes também, como realizador, diretor, roteirista, enfim. Múltiplo, operário do audiovisual, do cinema. Onde colocar, a gente vai aprendendo a jogar. É isso. Acabei. Obrigada, Caio. Obrigada. Vou pedir para a Camara falar. Olá, pessoal. Coisa boa a gente estar junto, né? Mesmo distante, mas a gente está aqui junto. Acho isso importante. E a gente está falando de coisas, de coisas próximas, de coisas das nossas proximidades, da nossa geografia, que é o interior, e de coisas que a gente gosta de fazer, que é cinema, de coisas do audiovisual.
A minha formação, eu sou formado em letras, ensinei até 2009, aí não sei o que aconteceu, que eu resolvi abandonar o magistério, né? Eu ensinava português e inglês, e a minha paixão do cinema é antiga, mas resolvi abandonar tudo e fazer algo que me desse prazer de verdade, e pronto, em 2009 eu comecei a fazer cursos, oficinas, frequentar festivais de cinema, e até hoje estou nessa. Já somei 6 curtas, né? Eu estou indo para o 7º agora. E com esse 7º eu estou inaugurando a ideia de ser diretor de fotografia também, de operar a câmera. Já fazia alguma coisa, mas aconteceu de eu saber como é que funciona a ideia. E é isso. Acho que a gente tem que ter essa paixão, né? Contar a história pela imagem, né? Acho que é importante discutirmos também políticas públicas direcionadas para o interior. Acho que é sempre bom ter esses encontros, né? Porque a gente reacende a ideia e dá aquela cutucada, né? E que bom que esse momento fica registrado e que essas ideias vão ficar registradas, né? E esse momento difícil que essa pandemia toda parece que não ter fim, e acho que é pertinente para a gente sempre estar alertando o governo que o interior precisa de políticas públicas voltadas para o audiovisual. É isso aí. Obrigada, Camara. Eveline, tá por aí, nega? Se apresente para nós. Olá, estou aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Estou muito feliz em estar participando. Eu me chamo Eveline, sou natural de Goiânia, mas transito em Goiânia e Carpina, meu companheiro é de Carpina, e eu transito na zona da Mata Norte. Comecei a fazer audiovisual muito recentemente, pouco mais de 5 anos, 6 anos, foi muito por acaso. Estava numa pesquisa e queria falar sobre uma instituição, e aí, enfim, faço um artigo, o que é que eu escrevo, e chegou um amigo e deu a dica, por que tu não faz um documentário, né? Esse amigo estava envolvido numa das oficinas, a primeira oficina do engenho de imagens, e aí foi que eu despertei para essa ideia, assim, como é que eu faço? E aí ele começou a me ajudar, me articulando com outras pessoas, conheci uma galera, veio a ideia, saiu o primeiro filme, e desde então não parei mais, né? Assim, sempre dentro da região, estou trabalhando nessa área, na área de audiovisual, na área de produção especificamente. Já dirigi e roteirizei algumas coisas minhas, que estão aí para sair, mas já trabalhei em trabalhos de colegas, como Cine São Vicente, do Kleber, o Esquema, de Caio Dornelas, o Cambinda, né, de Eno Miranda, enfim, essa é a minha história no audiovisual. E eu estou muito feliz de estar aqui participando dessa conversa massa, com essa galera mais massa ainda. É isso. Obrigada, Aline. Marcão, se apresente para nós. Olá, pessoal, boa noite. O meu nome é Marcos, eu sou natural de Serra Talhada, sertão do Pajeú, e falo aqui agora de onde eu resido, que é o sertão do São Francisco, na cidade de Petrolina, nas margens do Rio São Francisco. Quero dizer, em primeiro lugar, que estou muito feliz pelo convite. Quero agradecer especialmente ao Caio e a todos que fazem a Mostra Canavial do Cinema, dizer que eu estive na primeira edição, né, e estar agora, nesse momento, assim, é muito significativo. E, sobretudo, né, dentro desse grande encontro, né? Acho que o Alexandre falou isso, o Caio também citou, assim, eu também estou muito emocionado em ver, né, essa galera, essa força que brota aqui do interior, e saber que existe muito mais gente fora, você vê, só aqui do sertão, onde eu aproveito para cumprimentar de forma muito especial o Ulisses e a Bruna, né, meus companheiros, digamos aqui, assim, aqui do sertão. Mas aqui do sertão, por exemplo, Petrolina, né,
tem várias pessoas ainda que fazem cinema aqui de forma tão massa, né? Como Flávio Andrade, o Robério Brasileiro, o meu colega Wagner Miranda, né? Espalhado pelo sertão ainda, você vai lá em Exu, Granito, tem a professora Luciana Rodrigues, lá no outro extremo, indo lá para Petrolândia, tem uma turma jovem fazendo cinema, Laura Castor, a Duda Cordeiro, e de uma forma muito especial eu queria citar uma cineasta que eu tive o prazer de conhecer agora, nessa campanha que a gente teve na ABD, né? Na chapa Ampli ABD, né? Que Bruna também fez parte, que foi uma mulher indígena fantástica, né? Assim, que eu acho que a gente merece, assim, deveria citar, que ela merece realmente assim, uma lembrança, uma homenagem, que é a Grace Guarani, né? Junto com seu companheiro, o Alexandre Pancararu. Então, estou muito feliz com esse encontro, muito grato pelo convite, né? Eu me considero assim, eu estou num processo de formação, acho que estou muito próximo de concluir a minha primeira série do curso de cinema, do curso livre de cinema, que estou nessa peleja, né? E o meu trabalho, basicamente, ele começa com o Cinema no Interior, que é um projeto de cunho formativo, né? De inclusivo e provocativo, e eu tive a felicidade de percorrer o Brasil, e especialmente o Nordeste brasileiro, indo com o projeto em todos os estados. A gente inicia essa expedição através dos concursos que teve, dos editais do programa BNB de Cultura, que a gente começou a ter acesso em 2006. Em 2008, eu tive o prazer de ser convidado para trabalhar num longa-metragem chamado Na Quadrada das Águas Perdidas, que eu desenvolvi o trabalho de roteiro e direção e produção junto com Wagner Miranda. Depois fui convidado para trabalhar no Gigantesco Ima, junto com o meu conterrâneo Petrônio Lorena. A gente fez pela Montserrat e estabeleceu parceria com a Iaru Filmes e a própria Vila Bela Produção, né? Recentemente a gente rodou o Légua Tirana, que seria o terceiro longa da nossa produtora Montserrat Filmes, que eu dirigi junto com o Diogo Fontes, e a gente teve a felicidade de trazer muita gente do projeto Cinema no Interior. De Afogados, por exemplo, tem o Alexandre Moraes, que é um grande talento, um grande artista de Afogados da Engazeira, e na verdade a gente teve aí mais de 50% do nosso elenco oriundo de pessoas que foram formadas, né, especialmente de atores que vieram, né, de experiências através do projeto Cinema no Interior. E aí nós estamos com alguns outros projetos engatilhados. Quero dizer que eu me inspiro muito em muitos de vocês que estão aqui. Acho que a Pageu Filme está fazendo um trabalho fantástico ali na região de Afogados, e tem muito o que nos inspirar. Acho que o Ulisses, também aqui tão próximo, está com uma série de trabalhos fantásticos, né, e com uma carreira aí na área acadêmica super, super maravilhosa, né? E o meu grande amigo, o Alexandre Mas, Soares. Eu não querendo me estender tanto... olha o tempo, hein? Estou aqui, estou ligado em você. Mary, então veja só, eu queria muito, oportunamente, deixarei isso um pouco mais adiante para não tomar tanto tempo. Eu tenho um texto que foi escrito em uma lauda, né, pelo professor Haroldo, que na verdade é um tributo, é uma homenagem que a gente faz ao Rio São Francisco via os povos originários. Então, oportunamente, já que eu também venho do berço da poesia, da região do Pajeú, e como dizia o querido poeta Pedro Bandeira, a poesia é a arte mais divina que tem, né? E dela faz brotar tantas outras. Então, oportunamente, eu gostaria de compartilhar com todos vocês. É um abraço especial. Eu acho Podemos fazer, a gente pode fazer uma celebraçãozinha no final com esse texto, pode ser? Pode ser, sim. Acho lindo. Eu queria dizer que é um abraço especial da Mostra Canavial do Cinema, talvez assim, de mãozinhas dadas, com a mostra, com o Festival Curta Taquari, que está com uma proposta de cinema ambiental esse ano, linda e maravilhosa. Beijo para vocês. Obrigada, Marcão. Marlon? Oi, Mary, estou aqui. Oi, baby. Se apresente aí, por favor. Presente. Primeiro eu quero dar um salve à Mostra Canavial. Parabéns, obrigado pelo convite, muito grato, viu? E eu queria puxar um gancho na fala de Alexandre, que ele estava começando falando sobre o que seria cinema pernambucano, né? E aí tem vários conceitos, né, sobre o que é cinema pernambucano, se é o cinema que a gente faz aqui, se é o cinema feito por pessoas daqui. Mas aí Amanda Mansur, que é uma pesquisadora daqui do estado, ela fala muito sobre brodagem, né? Que o que caracteriza muito o cinema feito em Pernambuco
essa relação de brodagem que a gente tem, que é essa capacidade de abraçar o outro, né, da gente ter uma relação de afeto dentro dessas produções. Então, eu acho que a gente sabe muito bem o que é isso, porque a gente está junto quando tem recurso, quando não tem recurso, né? Essa vontade de fazer, de ver as coisas acontecendo no interior, é algo que a gente sabe muito bem e que eu acho que todo mundo compartilha dessa coletividade. E é muito bom ver que todos nós temos colhido vários frutos dessa política de interiorização. Eu acho que é uma bandeira que todo mundo aqui levanta bastante nas nossas pautas, né? Independente da área de atuação de cada um. Mas todos aqui são muito versáteis. Eu acho que a gente produz muita coisa diferente e complementar, né? Seja como realizador, ou trabalhando com formação, em projetos de difusão. Eu acho que no interior a gente tem essa capacidade de criar e temos criado muita coisa bonita. Muitas vezes a gente tem criado coisas lindas juntos, né? Acho que todo mundo aqui já fez alguma ponta, algum feat no projeto do outro, e isso é muito lindo de ver como a gente olha para trás o nosso currículo e vê essas histórias que se complementam, né? Que a gente vai contando essa história junto, e isso é muito massa. Então, vocês estavam falando sobre currículo. O que eu posso falar do meu currículo é que meu avô me subornou para fazer curso de medicina, mas eu decidi fazer cinema, e eu tenho vivido de cinema já há mais de 10 anos. Eu sou filho de um caminhoneiro e uma dona de casa, tinha o sonho de trabalhar com cinema quando eu era criança. Acho que a culpada foi minha mãe, que me presenteou com uma câmera VHS, que eu sou desses, sou do tempo da VHS, e aí desde então eu tenho vivido desse sonho. Eu também compartilho muito do que o Marcos falou sobre a gente aprender fazendo, né? Eu acho que no interior, quando a gente vai ver assim para as dificuldades, que a gente não tem faculdade de cinema no interior, às vezes a gente tem que buscar outros caminhos, né, de formação. Eu acho que a gente aprender formando outras pessoas é a forma mais potente, né, da gente ver esse sonho se solidificar dentro de nós e também semear enquanto a gente floresce. Enfim, eu sou realizador, desenvolvo um projeto de cinema aqui em Bezerros, que é o Curta na Serra. Estou desenvolvendo o meu projeto do primeiro longa-metragem, finalmente. Realizo o Curta na Serra aqui em Bezerros, trabalho com formação com documentando. Fiz o Nuvem com Mary, com Eva. Aqui em Bezerros a gente é enxerido no interior, sim, a gente trabalha com vários segmentos, né? Sou conselheiro do audiovisual e recentemente entrei para a diretoria de cultura aqui de Bezerros. Então, acho que eu sou muito enxerido, né? Vamos embora. Massa, massa, querido. Faltou só o Ulisses se apresentar. Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. É um prazer muito grande assim eu estar aqui com tanta gente incrível, assim, com tanta gente com experiências tão bonitas. Eu queria dar uma boa noite especial também ao meu companheiro de correria, que é o Marcos Carvalho, que fez uma apresentação linda, e dizer que é uma honra também estar aqui com ele, porque durante muito tempo e ele foi uma pessoa, mesmo sem ele saber, porque a gente não tinha uma proximidade, ele foi uma referência de pessoa que trabalhava ali no audiovisual e que eu via fazendo todo esse corre. Então, é importante quando a gente vai entrar nesse setor, acho que em outros também, a gente ter alguém em quem a gente se inspire e veja, e ele, sem dúvida, é uma pessoa que tem um trabalho, tem uma história muito bonita. Eu sou Ulisses Wolfgang, sou formado em comunicação social, em jornalismo, em letras vernáculas, e eu fiz justamente por conta dessa minha loucura e vontade de escrever mais. Sou mestre em letras com um direcionamento para o audiovisual, e agora sou doutorando em educação acessória da cultura, também buscando entender o lance do audiovisual. Mas não é o grande lance que eu dou destaque, essa questão acadêmica. Eu produzo, eu escrevo, eu dirijo, e assim eu aprendi, quase que fui obrigado, porque para a gente fazer as coisas, principalmente no sertão do São Francisco, de onde eu sou, onde eu trabalho, as oportunidades são escassas. Então, nunca me deram a oportunidade de trabalhar em projetos, ou pelo menos
há 15 anos, que foi quando eu comecei, e faz 15 anos que eu estou no audiovisual, não tinha essas oportunidades. Então eu tive que elaborar meu próprio projeto, depois aprender a escrever, a editar, a filmar, a distribuir, a fazer tudo. E aí nessa, hoje em dia eu continuo escrevendo, dirigindo. Mais recentemente eu tenho participado da produção executiva, sendo produtor executivo de vários projetos. É uma área em que eu tenho me encontrado, tenho buscado muito compreender sobre legislação, sobre leis, sobre essas questões contábeis. Estou dirigindo a série Atrofia, que a gente deve gravar este ano, a partir do Funcultura. Escrevi também o longa-metragem Guerra do Pau de Colher, que é baseado numa guerra que aconteceu na região do Vale de São Francisco em 1938, que eu costumo dizer que foi uma das décadas mais áridas que a gente teve aqui em nosso país. E já gravei, acho que em todas as regiões do país, já gravei também na França, Portugal, Estados Unidos, Escócia, e vou onde o audiovisual me leva, estou sempre andando, e é isso. Bom, achei o convite bárbaro, assim, estar aqui realmente é um prazer muito grande. Muito obrigado, Caio, por você me incluir nessa, por me dar a oportunidade de falar e de comentar, principalmente da perspectiva do audiovisual no sertão. E é isso, vamos pro debate agora. Vamos em frente. Muito massa ouvir vocês assim. Quero ressaltar algumas coisas nas falas. A primeira é que nós somos um recorte, né? Quando o Marcão cita assim, várias outras pessoas que poderiam estar aqui conosco, a gente tem essa total consciência de que não é possível abarcar e que nós somos um recorte, na verdade, bem pequeno dessa imensidão que é o que está sendo feito, essa cadeia produtiva no interior. Né? É uma cadeia gigante e tem gente que a gente sabe quem é, tem gente que a gente ouviu falar e tem gente que a gente nem sabe ainda. Né? Então, por isso que é tão importante tudo isso que está acontecendo, movimentos como a RIPA, por exemplo, que Bruna, Marlon, acho que quase todo mundo aqui está por dentro, está contextualizado sobre o grupo. Acho que a RIPA surgiu num momento muito oportuno, sabe? E acho que o principal entendimento, isso é uma coisa que eu até falei, Ulisses, numa reunião da RIPA, que é essa coisa do governo olhar para o interior, sabe? Isso é uma coisa muito política, assim. Eu acho que o que a gente está conseguindo é uma conquista muito política. Mas assim, a gente não queria se prender nesse debate tanto a todas essas questões que a gente sabe que são super importantes, como Funcultura, como, enfim, essas políticas públicas. Claro que a gente fatalmente vai falar nisso. Mas o que eu queria provocar vocês era sobre o seguinte: esse tema que o nosso diretor pensou aí, né? Produção cinematográfica no interior. Uma ficção? Aí, como eu acho que a gente não tem muito tempo para todo mundo falar, embora se tiver que ter, vai falar todo mundo, que a ideia é essa, mas eu fiquei pensando, dividindo por macro-regiões. Se a gente juntar Marco, Ulisses e Bru Tavares, do Sertão, Eveline, Aniara e Caio da Mata, Camara, Marlon e Alexandre, do Agreste. O cinema que vocês estão fazendo nessas regiões, como é que vocês enxergam a produção cinematográfica de cada região, sabe? E além dessa coisa dos fundos e das políticas públicas, o que é que a gente, como ator, tem feito? Como a gente tem contribuído? A gente tem conseguido trocar, a gente tem conseguido interagir, sabe? Então, vamos começar pelo Sertão, que meu amigo Ulisses levantou o dedinho. E como agora não é mais do litoral para o sertão, agora é do sertão para cá, eu acho bem simbólico que o sertão comece falando. Vou ter que estabelecer também os critérios de tempo e vamos nessa. Mério, obrigado. Eu levantei o dedo não necessariamente para começar, é porque eu queria esclarecer uma coisa. Eu achei a fala do Alexandre Taquari muito contundente quando ele fez uma outra pergunta: o que é o cinema pernambucano? Então, quando eu li o tema do nosso encontro, né, a produção cinematográfica, uma ficção, eu fiquei
pensando nas várias perspectivas que essa pergunta faria. Então, se E, na refere verdade, é produção cinematográfica no interior. no interior de Pernambuco. Uma ficção, porque eu acho que é muito importante a gente pontuar isso. Acho que são 2 cinemas. É horrível, não é isso? Mas é outra forma de fazer. A gente já conversou sobre isso também. Eu penso que é outra forma de fazer. Eu penso que a gente a gente faz as coisas de um jeito diferente. Então é importante só frisar que é isso. Agora você levantou o dedo, agora fale. Não, então estamos juntos. Eu sempre, do lado de cá, na Caatinga, eu sempre achei que nós tínhamos e nós temos muitas perspectivas para explorar, para ir muito além do que é o folclore, do que as pessoas colocam quando a gente vê normalmente em pitching. Eu participei de muitos pitchings, levei muitos nãos, e isso foi muito importante também, porque, como diz o Petrúcio Amorim, uma das músicas dele, Tareco e Mariola, ele diz que um sim constrói, mas um não às vezes constrói muito mais. E eu acho que a minha carreira foi edificada de nãos, e hoje em dia os sims que eu colho é por conta disso. E eu acho que a gente eu tenho explorado muito o potencial plástico, principalmente da Caatinga. Então, alguns jornalistas para os quais eu dou entrevista, inclusive, já chegam a me rotular como um cineasta catingueiro, e eu acho isso maravilhoso, porque eu cresci embaixo de pé de umbu e tomando leite de cabra, e me orgulho muito disso. E nas minhas produções, sejam elas financiadas pelo Funcultura ou sejam elas angariadas a partir do eixo Rio-São Paulo, sempre tem a Caatinga, e eu tenho sempre levado... estampado as telas a partir da minha câmera, a partir da minha visão, com a Caatinga. Então, por exemplo, eu acho que nós temos, pelo menos na WW Filmes, que é a produtora que eu dirijo, nós temos esse projeto de longa-metragem, Guerra do Pau de Colher, que explora algo memorável, que é esse conflito que aconteceu nessa região, e que ela pode estar interligada com todas as nossas histórias nordestinas, quiçá do Brasil, porque foi um movimento muito simbólico que foi totalmente apagado das páginas da história oficial pela ditadura Vargas. Então, nós temos produzido isso. Nós estamos produzindo uma série que para alguns é uma série de zumbi, que é Atrofia, e eu não tenho absolutamente nenhum problema com isso, porque eu adoro zumbis, e eu acho que a gente precisa trazer essa linguagem, essa renovação. E eu não sei se eu quero ser o cavaleiro abre alas de uma renovação, não tenho essa presunção, essa prepotência, mas eu gosto da linguagem, gosto disso. Já tenho trabalhos de curtas-metragens nessa linha de cinema de terror, de suspense, e não puxado necessariamente para o trash, que não é a linha que eu trabalho muito. E aí eu tenho explorado isso dentro desse universo da Caatinga. Inclusive, agora a gente está tocando no Vale de São Francisco o Cine Caatinga, que é um festival de cinema que também abraça essa produção da região do semiárido, né, que vai até ali pertinho da Zona da Mata, mais ou menos 1.262 municípios em vários estados brasileiros. E, enfim, essa questão, essa ficção, por exemplo, que nós aqui na WW Filmes, e que no meu núcleo, eu posso dizer, nós temos trabalhado bastante. E é nisso, esse pé de umbuzeiro que eu cresci ali, chupando umbu, é que tem me inspirado muito. Isso que tem feito uma mistura. E eu tenho sempre trazido pessoas de outras RDs, às vezes até fora do estado, para que a gente tenha uma transmissão de conhecimento. Por quê? É uma coisa que foge à pauta, mas que é muito importante eu falar. Há uma dificuldade muito grande em diálogo entre o sertão do São Francisco. Eu estou falando isso de uma experiência, de minhas várias experiências pessoais, uma dificuldade entre o diálogo de quem está no sertão do São Francisco e de quem está na capital. Então, a gente tem tentado aproximar até para ver para que haja essa transmissão de conhecimento, mas é bem difícil. Enfim, essa tem sido, não sei se eu respondi a pergunta, mas essa tem sido a forma como a gente tem trabalhado a ficção. Sim, respondeu. Mas eu estou curiosa em saber se dentro desses projetos todos, se vocês conseguem se relacionar de alguma forma
pensando nesse sentido da troca mesmo, não sei, ou se isso ainda não chegou, ou se isso já chegou, ou se vai chegar, e o que é que falta para chegar. E Que aí tipo também de troca você se trocas refere? entre os profissionais, entre os atores da região, porque é muito louco também que a gente fala sertão, e o sertão é uma coisa gigantesca, né, brother? Se você pega só o sertão, é um É um universo, recorte. assim, que é estranho. É estranho dividir por macro, mas eu tinha que botar. Eu tentei fazer essa divisão para a gente ficar. Mas o sertão é muito. É vasto e é gigante, assim. Sei lá, cabe quantas matas dentro do sertão? Umas 5? Nem sei dizer. 4? Mas, assim, era a pergunta mais nesse sentido, que é uma pergunta barra provocação, sabe, Ulisses? Para todos. Assim, a gente já conversa isso há muito tempo, assim. Acho que hoje você é o nosso novato, digamos. A pessoa que está Pois é, a primeira vez que eu chegando estou participando. lindamente, bem-vindo. Mas Rapidinho, aí, Bruna, para responder passar para você, a gente tem sim feito essa troca, e eu acho que pelo fato de eu não ter tido essa oportunidade lá no início, há 15 anos, e durante muito tempo, até talvez durante uns 10 anos, eu sempre faço casting local, sempre faço o chamamento da equipe local, as pessoas que já trabalham comigo desde quando acreditam no projeto, as outras entram depois, são sempre pessoas da região, então eu sempre faço formar, sempre tento atrelar os meus projetos, mesmo de produção, algum tipo de formação ou palestra, algum tipo de coisa nesse sentido como contrapartida social. E massa. outra coisa, nenhum dos meus projetos teve lançamento fora de Petrolina. Primeiro, a primeira exibição sempre foi em Petrolina ou na comunidade onde ela foi captada, porque eu cresci participando de filmes, inclusive filmes de várias produtoras de Pernambuco ou não, em que elas produziam lá e sumiam, e depois de muitos anos alguém disse, eu vi você, vi seu trabalho, não sei o quê, mas a comunidade não via. Então eu acho que como compromisso social, todos os lançamentos ou pré-lançamentos, até de projetos privados que foram com outras produtoras, eu fiz questão de lançar lá. Então, essa troca existe sim. Massa, querido, massa. Eu fiz o lançamento mundial do meu filme no São João, lá de casa, né? Era mundial, agora não pode vir, mas eu anunciei. Então, o Pai e o Trem foi lançado mundialmente no dia de São João, o Pai viu, pronto, gente, é isso. Bruna. Exatamente. Acho muito justo, Mary. Eu vou resgatar alguns trechos de falas, porque eu acho que o caminho está muito interessante da discussão, né? E aí, quando tu diz da imensidão do sertão e da dificuldade da gente setorizar, né? A gente dividir essas macros, mas a gente entende também que dentro dessas macros existem particularidades, né? Então, quando a pergunta vem, né? Produção no interior, são várias possibilidades, são várias formas de fazer, são vários encontros e arranjos possíveis, né, para fazer essa produção acontecer. E nesse processo de arranjos e combinações, a gente também vai criando os nossos métodos, as nossas formas de fazer, né? Os nossos lugares. Eu acho que o que a gente compartilha muito fora da região metropolitana do Recife é isso. A gente cria o nosso próprio método, a gente cria o nosso próprio jeito para tornar possível de acontecer, né? O audiovisual que historicamente foi negado, chegou depois para todo mundo e todo mundo vai compartilhar aqui várias dificuldades para conseguir se formar, para conseguir começar a produzir, para poder fazer acontecer. Então, nesse caminho, cada regiãozinha, né? Eu aqui no Pajeú, o Ulisses lá em São Francisco, o Marlon no Agreste, vocês na Mata, o pessoal da Mata Sul já é bem diferente da Mata Norte, aqui no Pajeú a gente já pode ser bem diferente de Ulisses lá na outra ponta, e isso não é um problema. Eu acho que encarar isso como um ponto a mais é a nossa solução, sabe? Porque aí isso possibilita a gente trocar, isso possibilita da gente ter a consciência de que são várias vozes. E aí, nesse processo de produção de conteúdo audiovisual, de exibição, de difusão, a gente tem fortalecido esse diálogo e levado essa compreensão, sabe? De que é possível a gente construir a nossa própria história, sabe? A gente construir o nosso próprio jeito de fazer audiovisual. E isso não é um problema. Então, quando eu sento aqui e ouço a história de Ulisses, e ouço a história de Caio, e ouço
a história de Marlon. Eu me sinto muito bem e muito fortalecida, e eu quero contar essa história para todo mundo, para o pessoal no Pajeú, que não tem um jeito certo, sabe? Tem um jeito que você pode e que você quer fazer, que é possível para ti. E nesse caminho a gente tem feito muito isso na mostra. Na Mostra Pajeú de Cinema, que é o nosso carro-chefe, né? A gente tem trabalhado muito com produção de filmes, produção de conteúdo audiovisual. Nesse momento a gente está num intercâmbio muito massa com o pessoal de Arco Verde, que é o Sertão do Mochotó, né? A gente tem trabalhado bastante com o grupo do Teatro de Retalhos, e aí é um grupo de teatro que começou a fazer cinema e a gente de cinema que começou a trabalhar com teatro. Então já estamos fazendo esse intercâmbio de linguagens também. Mas o nosso carro-chefe é a Mostra Pajeú de Cinema. E na mostra a gente tem sempre essa preocupação, né, de trazer filmes, de levar filmes para as cidades aqui da região, de colocar a galera da cidade para trabalhar, né? E aí, a partir dessa experiência da mostra, a gente tem levado para a produção dos filmes, né? Então, a nossa equipe praticamente é toda de afogados, né? A gente tem o nosso jeito de fazer essa equipe que cabe dentro de um carro, como eu digo. Mas dentro do carro é todo mundo daqui da cidade, e aí são jovens, são gente que está começando, e que continua com a gente. Eu acho que os nossos projetos todos, e aí eu falo daqui do Pajeú, mas eu percebo que isso também é uma congruência, né? Vídeo, o engenho de imagens, a gente acaba ligando um projeto no outro, porque aí um projeto contribui para o outro, que contribui para o outro, que contribui para o outro, porque é isso, a gente entende que tem uma demanda aí, que não é só exibir, não adianta só trazer filme e exibir no Cine São José aqui de Afogados. Eu tenho que estimular a galera a produzir o filme para exibir o filme da galera no Cine São José. Né? E aí, para fazer com que a galera produza filme, eu tenho que oferecer essa formação. Então, tudo vai se entrelaçando, crescendo e se fortalecendo nessa coisa de trazer mais gente para produzir, para fazer audiovisual. Eu acho, Bru, obrigada, Bru, eu acho que essa coisa do fazer diferente. Eu não sei se eu sou, na verdade, muito nova. Eu comecei a trabalhar com cinema, eu sou muito nova. Eu comecei a trabalhar com cinema faz pouco tempo. Mas eu nunca consegui enxergar essa nuance da brodagem que Marlon falou, que é uma pesquisa de Amandinha, no cinema feito em Recife, com algumas exceções. Talvez tenha sido o que eu acessei do cinema pernambucano, que já era um cinema formatado, que era um cinema financiado, inclusive. E eu dizia, pô, brodagem é o quê? É porque tá tomando cerveja depois, né? Porque aqui todo mundo tá recebendo, tá trabalhando, temos dinheiro, temos milhões entrando. Então, assim, eu também sou brother, sabe? Só que o que eu penso é que eu acho que no interior esse termo se aplica. Poxa, quantas vezes a gente não já saiu para ir para Alexandre, colaborar com Taquari, sabe? Ou para o Curta na Serra, ou sei lá, eu saí de Recife para ir lá para Camara, para Orobó, entende? Então, já concluí as minhas férias na Mostra Canavial. Saca? Eu acho que existe uma troca, realmente, assim, não tem grana, gente, velho. A questão não é essa, sabe? Claro que quando a gente pode e deve se remunerar, a gente pode e deve, porque brother que é brother, paga brother, né? Mas eu sinto que esse fazer diferente que a gente tem no interior, ele é uma coisa muito, muito positiva, sabe? É outro jeito de fazer, não tem certo nem tem errado, eu acho que é um formato. Marcão, quer fazer alguma colocação? Bom, acho que foi tão bem colocado que eu vou fazer só 3 considerações. A primeira se o cinema, a cinematografia no interior que está sendo desenvolvida é uma ficção, né? Acho que talvez a colocação foi mais ou menos essa no início, né? Aproveitando um pouquinho da fala do Alexandre na abertura, quando ele fala que ficou emocionado em ver o currículo da galera toda que está aqui nessa reunião, acho que isso já responde. Se é uma ficção essa realização, os roteiristas estão mandando muito bem, estão escrevendo muito bem, a produção está se garantindo e a coisa está acontecendo. Essa ficção está massa. A segunda colocação que eu faço é a seguinte. A senhora perguntou, desculpe, senhora, a senhora falou sobre a questão da troca, né? E no meu caso, o carro-chefe é realmente o projeto de cinema no interior. Uma coisa que eu busco, e a gente tem trabalhado, tem trazido vários mestres e oportunizado pessoas que estão iniciando dentro da equipe docente, dentro da equipe de instrutores, é que a gente não chega nas comunidades com o objetivo de ensinar, absolutamente. E isso tem sido respeitado pelos principais mestres que a gente tem trazido. Vai lá de Tairone Feitosa, a Marcélia Cartacho e por aí vai.
o que se estabelece é uma troca entre a nossa equipe e as comunidades. Eu acho que essa troca realmente acontece de forma muito bacana. A gente teve agora a edição especial Velho Chico e foi muito forte, foi muito lindo, foi muito emocionante. A terceira colocação que eu gostaria de fazer é em relação à brodagem. Eu tive uma experiência com o senhor Alexandre Soares, no estado da Paraíba, mais especificamente na cidade de Manaíra, numa comunidade quilombola chamada Fonseca. Ali aconteceu uma mostra, a Mostra Bulandeira de Cinema. Reuniu-se vários produtores, vários realizadores, e foi feito, de fato, na brodagem. Foi algo extremamente lindo, emocionante e inesquecível. É um ponto marcante na minha vida no trabalho com cinema. Foi feito, de fato, na brodagem, aconteceu e aconteceu bonito. Foi ou não foi, Alexandre? É isso que eu gostaria de colocar. Obrigada, Marcão. Vamos de Agreste, então, né? Os agrestines aí podem falar alguma coisa. Eu vou continuar mantendo essa pergunta. E aí, é uma ficção, é uma realidade, é um documentário? E aí, pessoal, de novo eu aí. Enquanto o Marlon e Camara se preparam aí para dar aula deles, eu acho que eu só vou bagunçar mais um pouquinho, gente, porque que danado, é muito difícil saber se é ficção, se é documentário. Eu acho que vai mais pro experimental, porque a gente fica experimentando, a gente está querendo contar a nossa história, certo? A gente vai gravar um filme, vai ser uma série de TV, mas se a gente nunca fez isso, mas bora tentar. E isso é muito de quem é do interior mesmo, mesmo com essas adversidades, mesmo sem formação. Pensa num povo enxerido, que a gente não desiste e a gente acaba seguindo. Eu acho que é essa coisa da experimentação. E essa turma não se contém só em filmar, não. E também quer exibir. E não quer exibir para pouca gente, não, nem para os seus. Quer sair fazendo uma itinerância aí em várias cidades, feito vocês que são muito doidos e doidas do Canavial, que é um projeto arretado, que além de produzir, sai passando em todas as cidades da Zona da Mata, muita para a gente que nunca teve acesso a essa coisa de cinema, essa coisa da tela grande, de que é ver sua história contada lá na tela. E igual a gente que conta nossas histórias, que acaba produzindo, tem muitas outras pessoas aí produzindo muitas outras coisas, principalmente nessa época que tem todo mundo tem celular na mão, que pode documentar tanta coisa incrível. Eu acho que o que a gente precisa nessa nova reconfiguração de um mundo pós-pandêmico, porque o negócio já estava desmantelado, aí veio a pandemia, aí bagunça tudo mais. Aí a gente tem um desgoverno que bagunça muito mais aí, que é contra a cultura, que é contra tudo todas as conquistas que foram feitas aí. É um governo que, enfim, não bora falar desses peste não. Mas o que eu acho que a gente precisa fazer é promover mais conexões com esses outros agentes que trabalham com audiovisual, que brincam de contar histórias, que documentam essas histórias, nossas histórias, e que a gente possa, além de ampliar essas conexões, fortalecer essas conexões para uma coisa chamada formação. Porque se a gente capacitar, nos capacitar essa galera, a coisa vai ser maior. E porque a produção vai ser maior, o movimento fica mais forte. Eu acredito que se a gente produzir muito mais, sei lá, uma incubadora de projetos, isso tem falado muito na RIPA, aí, nas reuniões da RIPA, fortalecendo esses laços. Gente, eu acho que a gente vai chegar num mundo ideal de produção. Enfim, eu acho que a gente precisa ordenar essas ideias para que a gente possa construir. E aqui no Agreste tem sempre muita coisa que está acontecendo, outra coisa, outros movimentos acabam enfraquecendo por diversos motivos aí, mas eu acho que a gente tem segurado a onda com a ajuda do governo, do Estado, que
chega junto, mas ainda não chega numa coisa ideal. Eu acho que os diálogos precisam ser mais afinados. Eu acho que o interior precisa realmente assim valorizar mais, assim, tanto o discurso quanto a produção. Nós não somos poucos, não somos fracos nem frágeis. Eu acho que a gente tem feito muito mais do que a gente tem feito o máximo com o mínimo. É isso. Bem colocado, Xande. Gostei muito do que você falou. É muito interessante. E aí acho que as conexões são a base para tudo isso que está acontecendo e que pode acontecer ainda mais. Camara, Marlon. Bom, já vou dando a continuidade sobre essa ficção, né, que está sendo discutida aí. Bem, eu acho que essa ficção que acontece, eu diria que é bem realista, né? As coisas acontecem, né? Eu gostei muito da colocação do Alexandre. E eu me lembro muito bem, em 2013, eu estava lá sofrendo com o meu primeiro curta. E eu entrei em contato com o Alexandre para me auxiliar, né? Quer dizer, nos auxiliar lá em Orobó para nascer o primeiro filme. E, assim, o interior tem essa carência, né? Essa carência da técnica, a carência da profissionalização. E ainda hoje, isso foi em 2013, né? E hoje estamos em 2021. Essa carência ainda persiste muito, né? Até mesmo já com a mostra de cinema ter acontecido em Orobó, estou lutando para que aconteça a segunda mostra, né? Que eu estou esperando aí o retorno do Fucultura para a gente realizar a segunda mostra, que bem lembrada, que Mary lembrou aí. Aconteceu mostra de cinema, já produzimos um bocado de filme lá, já fizemos um bocado de coisa, mas as coisas, assim, é preciso mais. Me parece que é preciso mais. Eu tenho essa impressão de que o audiovisual precisa ser e precisa de mais. Eu acho que, eu diria assim, ir para as escolas, sabe? Principalmente ir para as escolas, para a gente ter a possibilidade de que na educação a gente consiga mostrar como é o poder do audiovisual, sabe? Porque eu falo de uma cidade que tem Bom Jardim, tem João Alfredo, tem Surubim, tem outras cidades ao redor que o audiovisual não acontece, porque Carlos Camara é de Orobó, foi a Recife, um doido, né, que inventou de começar a estudar e a pesquisar e participar de oficina, tal, apaixonado por cinema, e de repente voltou para a cidade e começou a fazer a coisa acontecer, entendeu? Mas e as outras cidades da redondeza, né? Então, o que eu quero falar é que essa ficção que estamos debatendo aqui que eu acho que é preciso mais, entende? Acho que a gente precisa alcançar mais. Claro que é um processo que Defina mais, Camara. Defina mais. Assim, eu acho que mesmo tendo o Curta Taquari, mesmo tendo a Orocine, sabe, mesmo tendo Mostra Carnavial, o alcance ainda, a gente não sei, sabe,
as outras Falta mais cidades... tudo, né, meu amigo? Mais projetos, mais incentivo, mais apoio, sabe? mais gente doida igual a gente. Eu vejo mesmo, a gente, por exemplo, eu acho incrível, a gente está fazendo um filme na cidade, nós vamos pedir apoio, sabe, na prefeitura, ao comércio local, e parece que não acreditam naquele projeto, que é uma coisa da cidade, que é uma coisa que é para a cidade, a imagem da cidade vai se propagar para outros espaços, sabe? Que aquele lugar vai ser reverberado para outros locais, né? Isso é um ponto bem importante, Câmara, e eu acho que, não sei se todos, mas a grande maioria aqui tem esse mesmo sentimento, em geral, com relação ao poder público, sabe? E eu não sei se posso falar que meu amigo Marlon agora está né? tá na cultura. Mas, porque assim, a gente e assim, e o que a gente pede é tão pouco, né? Mas sabe o que eu acho, amigo? Eu acho que esse talvez seja um dos principais desafios, sabe? É quando você se pergunta, eu estou fazendo isso para quem? Para quem é? Porque a cidade não recebe, as pessoas não prestigiam. A gente sentiu isso aqui em Carpina há um ano, quando eu fazia produção local, que eu disse, poxa, eu vou levar a mostra para a Praça de Carpina, cara, vai ser a coisa mais linda, na frente da Igreja de São Sebastião. Uma confusão da bexiga, fecha a rua, não sei o quê, bota 100 cadeiras. Velho, acho que no dia não tinham 10 pessoas sentadas, saca? E aí foi bem triste, assim, foi muito, muito frustrante. A galera passava, olhava, ficavam em pé e não se sentavam. Carpina tem um problema sério de formação de público. E aí depois a gente deixou de fazer, passou acho que uns 2 anos sem fazer em Carpina, e a gente descobriu Caraúba Torta, que é uma zona rural lindíssima, com uma comunidade especialíssima, e a nossa última edição em Carpina foi lá e foi incrível, sabe? Então, eu acho que a gente tem muitos desafios no interior, o poder público muitas vezes é um dele, mas eu acho que a coisa da formação do público também é muito desafiador, porque também se tu botar 500 pessoas numa praça domingo de noite, o poder público vai dizer, opa, saca? O que acontece é que às vezes a gente não consegue também atingir consegue galgar isso, sabe? Eu queria pedir para... Agora, rapidinho, eu queria falar... O Marlon tem que falar ainda, a gente está com o tempinho estourado. Tá? Mas só eu queria ser bem rápido. Desde você a produzir filmes, até a fazer a mostra, esse processo, né? Você vê o quanto é difícil, né? Tanto na técnica de formar o profissional lá no interior, entende? Assim, eu acho que é preciso ter da questão da formação do profissional, como também da questão da formação do público. Isso é super importante. A gente precisa encontrar a fórmula ou a equação para melhorar os índices, sabe? E os percentuais disso. Eu vou dar uma provocada geral agora em todo mundo. Acho que é importante, sim, aumentar a formação, mas enquanto as pessoas que estão fazendo cinema não derem oportunidade para as pessoas que nunca fizeram, essa galera não vai se profissionalizar nunca. Para você ter uma ideia, no meu vasto currículo cinematográfico de 2 filmes, um dos filmes foi feito pelos alunos do Engenho de Imagem, tá ligado? E eu não tenho nenhum problema em assumir esse filme, porque para mim é muito mais importante que ele tenha sido feito naquele momento do que ele ter sido feito com um orçamento de R$100 mil. Entende? Eu acho que tem uma coisa também da gente falando de todos que estão realizando, de quererem uma excelência nas coisas, que é uma excelência, claro, velho. Se você vier para Recife, se você for para o Rio, se você for para São Paulo, lugares onde o mercado audiovisual ele é uma coisa massificada mesmo, claro que vai ter mais profissionais. Mas enquanto a gente não se mexer e entender que, pô, tudo bem, o cara não pode assumir uma câmera, mas ele vai assumir uma assistência. Ele não pode ser o cara do som, mas ele pode ser um assistente, velho. E você fazendo essa mescla, claro que você também não pode fazer, né, aquela coisa, eu tenho um sonho de fazer um filme, você não vai botar qualquer pessoa aí, enfim, mas eu acho que tem que ter esse equilíbrio, sabe? E eu penso que esse é um dos caminhos possíveis para isso, velho. Posso estar errada também, não sei. Só sei que foi assim. E Marlon lá em Orobó,
pela Lei Aldir Blanc e Lei Eurobor, estão nascendo 2 filmes, né? Um com a diretora trans, a Verônica Valente, e outro que eu estou dirigindo. E nós fomos bem enfáticos em, assim, vamos dar oportunidade a todo mundo de Eurobor. Entendeu? Então, assim, se tem um ou dois que realmente a gente não tem um técnico de som lá em Eurobor, entendeu? Então, assim, e a gente também precisou de uma maquiadora. A gente tem isso da região, sabe? A gente, poxa, tudo bem. Então, eu tô levando o Alisson Santos. Alisson é incrível. Eu tô levando ele para lá. Porque, assim, eu não tô... E, assim, uma maquiadora específica, que a gente está precisando de uma maquiadora de envelhecimento e que na região não tem. Kleber Camelo, grande maquiador. Ah, isso eu não sabia. Lá de São Vicente. O Clebinho já trabalha. Clebinho está fazendo vários trabalhos incríveis com maquiagem. Mas eu acho que até essa rede da gente mesmo, sabe? Eu acho que esses mapeamentos que a RIPA estão fazendo é muito importante e eu acho que a gente tem que acessar. Pronto, acho que isso é importante, ter acesso a isso que eu acho massa isso. A gente ter um mapeamento de técnicos do interior para a gente poder fortalecer isso, sabe? Para fazer um cadeamento, essa cadeia de produtores, de técnicos do interior, para a gente fazer trabalhos em conjunto. Eu acho isso massa. É uma boa ideia mesmo. Era isso. E agradecer a Mostra Canavial pela oportunidade, que eu esqueci lá na apresentação. Sim, senhor. Marlon Meirelles. Oi. Então, eu achei bem propositiva essa reflexão sobre se é ficção o cinema feito no interior. E eu acho que a gente nem está tão preocupado assim com a resposta, sabe? Eu acho que a gente não dá a mínima para essa utopia do cinema. Porque quando você pensa no cinema e nesse modelo mais tradicional de fazer cinema, que eu acho que tem muito a ver com indústria, às vezes com ego, às vezes com... eu acho que uns caminhos que a gente não está tão preocupado de trilhar, sabe? Por exemplo, o Mary falou que fez a estreia mundial do filme dela no quintal de casa, sabe? Eu tenho muito orgulho, viu, Bruna, de ter estreado o Olhos e Botão, que foi o último filme de ficção que eu fiz, na Mostra Pajeú. O editor quase me mata. Foi a primeira edição da Mostra Pajeú, sabe? Eu lembro de ter voltado super feliz, porque o filme tinha ganho um prêmio lá na Mostra Pajeú, e eu nem ligo muito para essa coisa de prêmio, tá? Mas foi só pela questão realmente do filme ter saído, sabe? De ter sido exibido lá no Sertão. E aí eu lembro de ter ligado super feliz, assim, pro montador do filme, que é um amigo super querido, e eu entendo a perspectiva dele, mas ele quase me matou, porque queria que o filme tivesse sido segurado para, não sei, fazer a estreia em Tiradentes, em Brasília, num desses festivais classe A, sabe? E eu acho que classe A é o que a gente faz, sabe? A gente faz festivais e mostra cinema no interior, às vezes com dinheiro, às vezes sem dinheiro. A gente tem várias histórias, assim, de gente que precisou se desfazer, às vezes, de um bem, às vezes até o item de trabalho, eu incluso, viu, gente? Já precisei, às vezes, vender o computador para poder fazer a mostra aqui na cidade. E a gente não está visando necessariamente o retorno financeiro. Eu acho que é a missão, eu acho que é realmente esse espírito coletivo da gente poder viver hoje dignamente do nosso trabalho e a gente mostrar para outras pessoas que é possível, sabe? A gente dizer, eu estou vivendo de arte no Brasil, aqui no interior, no Agreste, no Sertão, na Zona da Mata, sabe? Então eu acho que a gente não tem essa utopia do cinema e gótico, sabe? Dessa coisa da lombra, egolombra, que a gente conhece muito bem. E com isso não é nem direta para outras regiões. Eu só estou dizendo que a gente não é isso. E esse e esse fazer coletivo, sabe, que a gente tem, essa coisa da paixão que a gente tem de fazer esses projetos, eu acho que é o que nos caracteriza. Eu acho que o real oficial é isso, esse amor que a gente tem, né, pela cultura e que é transversal, que a gente bota várias linguagens no meio, porque, enfim, é tipo coração de mãe, né? Cabe tudo e quanto mais melhor. A gente adora isso. Eu tenho muito orgulho, viu, de ser do interior, de estar aqui conversando com vocês sobre essa produção no interior. Eu acho que a gente sabe quem a gente é e a gente tem orgulho de contar isso para as pessoas. Massa, Marlon. Que massa. É isso mesmo. É isto aí. Bom,
Só nos sobrou a Zona da Mata Norte. Estamos aqui muito bem representados. Caio está fumando um cigarro, eu estou aqui morrendo de vontade de fumar, eu acho que isso não é apropriado. Saulo, por favor, retire-o. Mas eu queria que a Eveline falasse um pouquinho, a Niara, e eu acho que, Caio, tu, como é o nosso diretor-chefe aí, tu faz esse fechamento, porque de repente a gente já entra para as considerações finais. Queria que Line falasse um pouquinho e depois a Niara. Como o Marlon falou, né, essa ideia de não estar preocupado muito com essa resposta. Falar de um território é muito louco, né? Assim, é uma responsa grande. Como foi falado no início, essa ideia de que é um recorte, que é massa, mas assim, ter essa leitura do território, hoje a gente consegue ter, né, pelo menos aqui na Mata, pelas articulações que foi um processo de construção, né? A formação, os fóruns da mostra canavial. Então, hoje a gente consegue fazer minimamente uma leitura desse território e ainda assim dentro de uma bolha, porque sabe que tem outras pessoas que fazem audiovisual aqui que não é legitimado também, enfim, porque não concorre a edital ou porque tem pautas muito diferentes do que a gente acredita, enfim. Mas é um processo muito complexo falar de território. Mas, mesmo assim, ainda me arriscando a fazer isso, assim como o território é dinâmico, fazer aqui também é muito dinâmico, né? Falando assim da Zona da Mata, que hoje a gente consegue transitar e se comunicar. Tem uma galera que trabalha muito com clipe, com curtas, com série, os longas estão chegando aí. Enfim, a gente tem uma atividade cineclubista intensa e é muito dinâmico, é muito dinâmico. A outra questão que eu queria falar é sobre essa ideia, né, do cinema no interior pernambucano, uma ficção, tal. Tinha uma fala que sempre me incomodava. Hoje, numa conversa com o Caio, eu acabei me assumindo enquanto documentarista, né? Que eu gosto de documentário é minha viagem. E aí tinha uma fala que sempre me incomodava nos rolês aqui, a Zona da Mata produz muito documentário, sabe? Por que não se arriscar mais essa provocação para galgar outros espaços, principalmente na ficção? E eu acho que o fazer é muito importante. O não estar muito preocupado em receber essa legitimação. A gente tem, lógico, uma ideia de que é preciso ocupar um espaço até para ir em busca de algumas políticas públicas, né? Mas se você olha a política pública enquanto política pública, é para todo cidadão do Estado, né? Então, se você está ali dentro do Estado, você pode acessar aquilo. A ideia lógica era aquilo. E se você está, dependendo do lugar, no sertão, na mata, no agreste, a ideia também de fazer essa análise desse acesso a partir de uma localização geográfica é muito louco pensar nisso, né? É muito determinista, assim, a ideia de que no interior ou não se faz um audiovisual, sei lá, pernambucano. E a minha análise é essa, assim, é múltiplo, é diverso, é complexo, a gente continua fazendo, tem algumas coisas que a gente também não pode romantizar, a ideia de é difícil trabalhar no interior, é difícil em termos de equipe, mas a gente vai trocando, vai chamando alguém, sei lá, de Carpina, alguém que está trabalhando em Nazaré, principalmente no nosso eixo aqui, mas a gente está fazendo, sabe? A gente está fazendo e isso é importante. Acho que é isso. A Niara aí pode complementar, Caio. Massa, Line. Obrigada, nega. Obrigada. Bom, eu acho também eu gostei muito da fala de Alexandre, porque acho que o interior é muito isso, de você experimentar, sabe? Eu gosto muito que a gente entrou no caso da animação. A gente entrou mesmo sem saber como fazer e foi testando, mesmo com orçamento baixo e encontrando como fazer as coisas. Por exemplo, agora tipo, a gente aprovou agora no Futura, tá querendo fazer uma mostra que é Animaria, que é a mostra no interior, tipo, aqui nas Três Marias, para pessoa de um bairro pequenininho, e com, com a oficina, que se as pessoas começarem a conhecer um pouquinho, a testar, experimentar,
talvez eles comecem a gostar do audiovisual e querer conhecer mais, e aumentar esse público e pessoas produzindo também. Então, acho que é muito diferença a gente tem de como tem um orçamento, às vezes, mais baixo, uma equipe menor, a gente consegue experimentar mais e testar outras coisas. Isso ajuda também a ter esse caráter diferente do interior, sabe? Essas possibilidades que a gente tem. Isso é bem interessante. Isso ajuda a nossa difusão. Acho que vocês são um exemplo bem interessante, nega, de desbravadores mesmo, assim, sabe? O Quando a Chuva Vem é um filme, foi o primeiro filme de Jefferson e teu, não foi? E é um filme, é isso, sabe? Quem é o grande expert em animação da Zona da Mata? É Jefferson. Mas assim, tipo, não precisou de... E aí Pina fez a câmera, acho que Line trabalhou nesse filme também, né, Line? No Quando a Chuva Vem? Não, foi Pina só, não foi? Enfim, fez uma equipe local e o filme é um filme completamente sensível e simples e singelo, só para não perder os S's. E é uma galera que foi lá e desbravou mesmo, sabe? Vamos fazer sozinho e botaram quente, assim. Eu tenho muito orgulho desse filme e de vocês, inclusive. É muito Querem lindo falar esse mais filme, alguma? minha gente. É lindo. Querem falar mais alguma coisa, nega? Aniara. Não, só isso mesmo. Obrigada pelo o festival. Eu me enrolei no começo, mas é isso. Obrigada E também. obrigada mesmo por participar. Valeu. E agora vamos chamar ele, né, gente? A cereja do bolo. Por que não dizer que um grande vulto do cinema pernambucano, né? O nosso curador, o homem que nos proporcionou essa noite encantadora, Caio Dornelas, por favor, com você a palavra. E a gente já são, só para te dizer, assim, já são 9h20, a gente tinha pensado em fazer 1h30 de debate. Então, Caio, acho que tu podes falar e puxar já algum encaminhamento, assim. Eu queria que tu falasse especificamente por que tu escolhesse esse tema, né? Já que tu botasse todo mundo na berlinda, agora me diz por que tu escolhesse esse tema. Porque não importa se é documentário ou ficção. O importa é que a resposta da Alexandre foi ótima. É experimental. É isso. Né? Às vezes tem bons documentários e boas ficções e enfim. Caio Dornelas, por favor. Eu escolhi esse tema porque acho que ele soa bonito. Só isso, assim. Sem muito fundamento É a filosófico. sua cara, querido, é a sua cara. Achei que era enigmático, profético, assim, que ia vender bem nas redes sociais. E provocou, né? E provocou a Brincadeira. gente. Um pouco de verdade. Mas, assim, eu estava me perguntando agora, ao longo dessa conversa toda, de onde é que eu tirei essa ideia de ter esse título de seminário, de encontro, esse tema, né? E aí eu acho que a resposta mais clara, mais negritada que eu tenho para mim nesse sentido é o cinema que a gente faz no interior, que é feito no interior, ele é reconhecido por quem? Por nós, até onde? Assim, porque é muito do que quando o Camara falou ir para a escola, eu estava pensando justamente em ir para a escola ou de alguma forma de ir para o povo, assim, porque a minha avó, ela sabe que eu trabalho com cinema, mas ela não sabe o que eu faço. Então, para ela, é ficção. Para os meus amigos de escola que cresceram comigo de bairro, é média ficção. Se eu não faço publicidade e as pessoas veem essa publicidade nas redes sociais, na televisão, continua sendo ficção. E aí eu me perguntei assim, para boa parte do cinema pernambucano, ou de algum cinema pernambucano, ou das instituições que fomentam, que regulam o cinema feito no interior, ele existe? Ou ele é uma ficção? Ou é um discurso montado assim, sabe? Eu estava lembrando hoje, numa conversa, acho que foi com a Eveline, talvez, que deve estar no ar agora, essa conversa no nosso canal no YouTube. Eu estava num debate em Recife, na Fundação Joaquim Nabuco, e aí perguntei, tinha mesa de produtores grandes, assim, do Nordeste e Recife também. Aí perguntei como é que eles viam o cinema feito no interior, que era muito centrado na região metropolitana. Aí um dos produtores levantou e falou, o cinema é indústria
cinema se faz com capital, com muito dinheiro, com muita gente, tem que ser zonas metropolitanas com crescimento demográfico. Logo, o cinema no interior é ficção. Então, acho que quando eu entendi agora porque eu encontrei esse título, é assim, quais reconhecimentos, além dos nossos, que a gente já tem, a gente precisa conquistar para existir de fato, ou não precisa. Assim, é uma provocação, mas nada na outra. Porque, de alguma forma, eu acho que existe um perigo da sociedade hoje em dia, que é uma sociedade cada vez mais individualista, está cada vez mais olhando para o seu celular ou para o seu umbigo, sabe? Eu falo isso enquanto indivíduo, mas enquanto bolha, enquanto pares, que a gente termina trabalhando para a gente mesmo e o nosso trabalho não tem escoamento para a sociedade, para deixar de ser uma nossa ficção, nosso discurso de ser uma coisa consolidada. E aí, quando o camarada fala ir para a escola, uma das ferramentas para se consolidar. E aí, quando tem os festivais que nós produzimos, e como a Alexandre fala, que não é para servir a pouca gente, é para servir para muita gente. Assim, eu não estou colocando no nosso colo esse compromisso de inverter essa balança, porque isso aí é um rolê mundial de consolidação, de concentração, de parque exibidor, na cidade metropolitana, nos grandes shoppings, na sala de cinema, no blockbuster, merchandising, enfim, é uma parada global. Mas como dentro dessa parada global a gente subverte? Nem que seja pequena subversão, uma subversão local, uma subversão em Caraúba torta, sabe? Porque, assim, eu acho que se... Mary trouxe Só um segundo. Filha, pode baixar só um pouquinho, por favor? Obrigado. Mary, quando foi levar a Mosca na Veia do Cinema para Carpina, ela quis ir para a praça principal da cidade. Ela, na cabeça dela, na nossa cabeça, que também acreditamos na proposta, e fizemos várias vezes coisa parecida, a gente queria causar uma grande subversão. Vamos levar o cinema para o coração de Carpina e, a partir do coração, conquistar a cidade, conquistar a região, conquistar o público, sabe? Mas será que do nosso calibre, o que a gente tem condições de fazer hoje não são pequenas subversões? Não é transformar, de repente, Cabaceiras, que é o caso da Paraíba, uma cidade pequena que consome, que produz, que entende, que pesquisa, que tem curiosidade, que tem investigativo, enfim, tem tara por cinema, ou Taquaritinga, ou, enfim, Orobó, ou Carpina, enfim. Foi mais uma provocação no sentido de saber, de olhar para a gente mesmo, sabe? Tipo, a gente está produzindo para a gente mesmo, se sim é suficiente, se não, tem que produzir para quem e como, sabe? Porque eu tenho muito orgulho do trabalho que eu faço, todo mundo aqui tem orgulho do trabalho que faz, a gente tem esse reconhecimento, a gente sabe que a gente já caminhou estradas e consolidou coisas assim. Conversando, hoje eu tive 4 conversas, sei lá, com o Regador Zona da Mata. Eu conversei com o Jefferson, com a Eveline, com o Eno, e assim, são pessoas que abriram portas que não existiam, assim, que pegaram lá sua marretinha, seu martelinho e foram cavando espaço, abrindo saídas, porque assim, o que está dado para o interior são portas muito tradicionais. Você vai trabalhar no comércio, vai trabalhar na indústria, se a cidade tem uma indústria, vai mexer com política, assim, são poucas portas. Até você ter condições de criar um contexto que lhe permita trabalhar com cinema, trabalhar com arte e inspirar outras pessoas a fazer o mesmo, sabe? Você está, enfim, está criando uma pequena subversão e, de alguma forma, está transformando em realidade. E aí eu fujo um pouquinho da relação de gênero, ficção, documentário, experimental, mas ser real ou ser puro discurso, retórica, é transformar o que a gente faz coisa concreta, sabe? Quando eu vejo que existe uma cadeia produtiva no sertão, aliás, existem cadeias produtivas no sertão, que sustentam a produção contínua de pé. Quando eu vejo que existem cadeias produtivas no Agreste, que mantêm uma produção contínua de pé. Quando eu vejo 10 filmes, que é um recorte de muito mais que foi produzido nos últimos 10 anos na Zona da Mata. Essas imagens todas juntas, que eu me emocionei quando eu vi aquela vinheta que a gente produziu. Aí eu tenho
vontade de arriscar, que tenho certeza que é uma realidade, que não é mais uma ficção. Não falando em relação a gênero fílmico, mas falando em relação, tipo, é realidade ou a gente está sonhando ainda, sabe, o que a gente faz. Eu acho que é uma realidade, para a gente, pelo menos. Eu acho que o desafio é esse, assim, é transformar essa porta cada vez mais larga para que mais gente ao nosso redor, mais pares que nasceram, cresceram e conviveram com a gente, tenha também essa possibilidade de caminho, sabe? Eu, desde que comecei a trabalhar com cinema, eu sempre vi a trajetória do que eu vinha pensando, um projeto de exibição, com de formação, com minhas realizações, por sempre trazendo gente, tipo, mais do que fazer cinema, mas trabalhar com arte é abrir mais uma opção, é abrir mais um caminho, para que eu trilhe ele e que outras pessoas possam trilhar, sabe? Então, eu acho que esse é um grande mérito de quem faz cinema, e aí vai do que Mary fala, assim, tipo, é fazer o cinema, mas da oportunidade que quem não faz, fazer também. Tipo, é você percorrer esse caminho, mas deixar ele marcado, sabe? Deixar essa trilha viva, para que outras pessoas saibam que ela existe e, se quiserem, trilhe também. Eu, às vezes, eu tenho a noia que todo mundo tem que fazer cinema. Ninguém pode ser bancário, ninguém pode ser professor, ninguém pode ser engenheiro. Aí, às vezes, eu tenho que me policiar. Assim, não, pô, a galera pode ser bancário, pode ser engenheiro, pode ser professor, sabe? Mas é isso, eu me preocupo deixar essa trilha acesa, sabe? Eu acho que é uma preocupação que todos nós temos, que nem percebemos, mas temos, sabe? E isso está expresso no nosso trabalho. Sim, eu acho que é para fazer o quê, Mary, depois de falar sobre esse tema? Depois de falar sobre isso, amigão, essa foi a sua fala de fechamento. Eu não sei se eu entendi direito, mas parece que Marco Carvalho quer ler alguma coisa. É isso, Marco? Você tem um texto para ler? Porque... Um abraço para dar. Não, mas se o tempo tiver estourado, não tem problema. Isso pode Não, ficar a gente pode optar entre fazer uma rodada final de considerações que pode durar 2 horas, ou você lê seu texto de 3 minutos. Eu prefiro uma rodada de 2 horas. Eu prefiro o seu texto, cara. Não, estou brincando, gente. Quem tiver alguma consideração muito importante, positiva e alto astral e quiser compartilhar, pode ficar à vontade. Eu queria só fazer a divulgação, aproveitar a Canavial para fazer a divulgação da Mostra Pajeú do Cinema, que começa dia 3, certo? Então, quem tiver aí, fica de olho que a partir do dia 3 a gente começa as oficinas e do dia 8 as exibições nas redes da Mostra Pajeú do Cinema. Valeu, Bruno. Mary, eu queria falar, mas quando você pegou e disse que era falar coisa alta astral, até murchei aqui, porque eu não sei se as coisas que eu tenho para falar são tão alta astral. Corta o microfone dele. Mas, esse encontro aqui é super alto astral, porque eu acho que todo mundo está passando por dificuldade, todo mundo está passando algum tipo de perrengue e por uma aridez, né, de projetos, de recursos e tudo mais, vídeos, cortes que a gente tem tido na Ancine e até no Funcultura, mas a gente está aqui, todo mundo rindo, de certa forma, e produzindo. Eu queria dizer agradecer mais uma vez por esse espaço, porque eu acho que esses espaços são muito importantes, e eu queria, uma coisa que eu já falei lá na RIPA, mas eu queria falar para os companheiros o quão, por exemplo, de luto eu fiquei quando eu vi que no último edital do Funcultura nós tivemos 17 projetos de festivais aprovados, 17 projetos de festivais aprovados, e nós tivemos 0 projetos aprovados no Sertão do São Francisco, do Araripe, Bababá, Sertão. Nós tivemos 7 RDs com 0 projetos e nós tivemos 11 projetos aprovados na região metropolitana do Recife. Então, perto no Sertão, a única RD no Sertão que teve projeto de festival aprovado foi o Sertão do Pajeú, e ainda bem que teve 2 projetos aprovados lá e o restante do Sertão não teve. Então, enquanto a capital teve 11. Eu acho que
perpassando pela fala dos companheiros, e até pela sua fala, Mary, que disse que é difícil colocar público, é difícil conversar com o público de Petrolina também, com o público de qualquer lugar, é difícil. É inclusive uma pauta, o que se fazer para trazer o público para os festivais, esse espaço tão importante. Mas aí eu queria deixar aqui essa minha indignação com isso. E aí outra coisa que o colega falou foi sobre a questão de para quem que o Caio, para quem que a gente produz. É outra pergunta muitíssimo importante, que eu acho que esses espaços servem para a gente estar batendo nessa tecla. Para quem que a gente produz mesmo? Porque eu sofro uma pressão muito grande. Eu trabalho com série, vou trabalhar com longa-metragem agora. Eu sofro uma pressão muito grande para que eu tenha um canal de distribuição, de veiculação, e não é fácil. Eu não consigo isso no sertão. Eu tenho que ir para o Rio to See para conversar com os players, eu tenho que ir para São Paulo para conversar com os players de lá, eu tenho que correr trecho assim para fazer isso, e ainda é uma coisa que não é discutida. Então, estando no sertão, é muito difícil conversar com esses players. Então, como que se dá isso? Então, isso atravessa muito a produção do interior, porque eu acho que todos nós aqui, independente da RD, sempre discutiu a questão da distribuição e como ela deve ser feita, e quais os entraves. E aí perpassa também, não só pela produção, mas pela fala do Caio, essa última, sobre esses espaços que são concretizados, que são já perpetuados e que são difíceis da gente entrar. Essa é uma angústia que, como produtor do interior, eu tenho, e é uma dificuldade grande, mas que, enfim, a gente nasceu na dificuldade, a gente vive na dificuldade, e Mas não vai ser mais uma, né? Exatamente sobre isso, sabe, Ulisses? Você falou o nome de uma feira, que é a Rio to See, que também é uma feira de música. E só para pegar o teu gancho, assim, eu parei de acreditar em feira. Eu trabalho com produção de música há 15 anos e, tipo, feira de música é uma coisa assim que eu vou para dar risada, tá ligado? Porque eu não sei como é que se funciona para audiovisual, mas sempre tenho a impressão que é o mesmo jogo de cartas marcadíssimas, são investimentos altíssimos, e hoje o que eu procuro fazer, em música e em cinema também, é tentar outras formas de escoamento, formas, inclusive, que eu acredito muito mais. Quando eu falo isso, que eu lancei meu filme no quintal lá de casa, eu acho que isso é muito simbólico, e isso foi muito pensado mesmo, sabe? Porque eu podia ter passado 2 anos pagando distribuição para tentar botar o filme em algum lugar, e que, para mim, eu acho que tem muito desse nosso direcionamento também, sabe? Claro que a gente quer, que você trabalha com esse aspecto de série, de longa-metragem, isso é uma coisa muito mais mercadológica do que... Eu acho que eu faço artesanato, tá ligado? A gente, na Zona da Mata, a gente tá no artesanato, assim, é uma coisa muito... E que tá tudo bem, e é isso, sabe? Mas eu não consigo mais me pautar, Mary Lemos, não consigo, nem tenho interesse em me pautar. Aquilo ali, para mim, não me diz nada. Eu já sei exatamente, já fui a todas as feiras de música, e eu sei exatamente o que é, para quem é e a quem serve. Então, eu acho que o nosso desafio é justamente isso. A gente tem um circuito foda de festivais acontecendo? Tem. Quais são os filmes que estão sendo lançados em 2021? Tal. Galera, vamos fazer um circuito aqui, vamos botar esses filmes dentro dos festivais da gente, né? Vamos usar a gente como curador. Quem são os curadores? Porra, vamos pegar os curadores daqui, vamos fazer essa parte, saca? Vamos botar isso como para dizer que essas janelas são importantíssimas, porque a gente tem dificuldade de distribuição lá. Então, a Mostra Pajeú, a Mostra Canavial, o Cine Caatinga, o Cinema no Interior... Então, o Cine Taquari. O Cine Taquari, desculpa, que eu tenho um troféu lindíssimo que está aqui na minha sala. Maravilhoso. Cine. Vê, a quantidade de coisa. A Mostra Canavial. Essas janelas, gente, elas são assim, elas são um alento, elas são um oxigênio para a gente. Porque eu não vou citar o nome da feira, mas a última feira dessas que eu fui, Mary, como você mesmo falou, eu voltei num desânimo, assim... Eu me sinto humilhada, Willis. Eu me sinto humilhada, velho. Eu também me senti. Foi assim que eu voltei. E é por isso que eu encontro... E aí, ao mesmo tempo, aproveitando o gancho, eu recebi um troféu lindíssimo lá
pela exibição de um curta nosso lá no Cine Taquari. A gente foi tão recebido tão bem pelo Alexandre. E aí eu quero dizer que, se por um lado as coisas se encrudecem, nos humilham, por outro lado, esses festivais, essas oportunidades que são criadas por todos nós aqui que estamos trabalhando com esses festivais e com essas janelas, elas dão um alento à nossa produção. Elas nos ajudam, nos refrigeram. E digo mais, eu deixo aqui uma provocação mesmo para todos os donos de festivais, viu, minha gente? Vamos pensar seriamente. Eu sei que alguns já praticam isso, eu sei que também isso não pode virar uma obrigação, mas se dependesse de mim, cada festival desse tinha um encontro desses, nosso, de realizadores do interior, porque eu acho que através desses encontros a gente sai muita coisa boa. Foi. A Mostra já teve, foi você, foi. Foi, eu estava lá. Mas é isso, sabe? Da gente começar a mudar na prática o que a gente vem no discurso, tá ligado? E acho que isso é fundamental. Alguém quer falar mais alguma coisa antes de Marcos Carvalho ler? Eu queria falar. Eu queria pegar o gancho de Bruna e falar que hoje é apenas o terceiro dia de 10 dias de programação da Mostra Canavial de Cinema. O filme que vocês falaram agora há pouco, de Jefferson e Aniara, ele acabou de entrar no nosso canal. Cada filme está ficando 24 horas online. E essas 24 horas online, ela se fecha com debate com o realizador, com o diretor do filme. Então, por exemplo, ontem estava o filme que a Eveline dirigiu, Saboeira, a história que nos contam. E acabou agora há pouco as 24 horas desse filme, com debate meu e de Eveline. Agora entrou o filme Quando a Chuva Vem e vai se encerrar às 19 horas da manhã, com debate com o Jefferson, e assim por diante. Então, fiquem ligados na nossa programação, ajudem compartilhando. Vencer os algoritmos é super difícil, mas tá bom. Todo o apoio que a gente ganha. Obrigada, tá bom. Vale Obrigada. Nossa rede é Mostra Canavial, www.mostracanavial.com.br. Obrigada. Tá. Marcão, por favor. Poxa, deixa eu aproveitar, antes. É só para dizer o seguinte, eu ia falar, mas já que a pauta tem que ser autoastral, Mary já foi para humilhação, então vai ser só ladeira abaixo. Então, deixa eu pegar a maior coach de todos os tempos, que é a Xuxa, para dizer assim, querer, poder, conseguir, certo? Vamos nessa, gente, que o que a gente faz é lindo, a validação a gente já tem, enfim, estamos tudo junto e vamos curtir esses projetos lindos aí. Querer, poder, conseguir. E é isso aí, um cheiro em tudinho. Deixa eu só falar uma coisa antes de Marcos finalizar. Eu não aguentei não, cara, com isso. Ai, cara. Uma observação de um grande pensador, pesquisador do cinema nacional. A gente teve a sorte de receber essa figura, que é o Jean-Claude Bernardet, por 2 vezes aqui no Agreste, aqui no interior, durante o Curta Taquari. E ele disse uma coisa bem interessante, que era esse cinema que é feito no interior. Ele chamou uma coisa bem engraçada. Ele disse é a margem ao quadrado, porque ele disse que tem o eixo Rio-São Paulo e tem o que está sendo produzido em Recife e tem a margem ao quadrado, que segundo as palavras do Jean-Claude Bernardet, diz que está a anos-luz na frente de muitos outros movimentos no Brasil. E aí, Jean-Claude, o que é que a gente precisa fazer? Ele disse, vocês só precisam acreditar mais na força que vocês têm. Olha aí. Que lindo. Poxa, isso foi astral, hein? Isso foi bonito. Agora a Aniara quer falar, Eveline, dá esse beijo de boa noite. Os humilhados serão exaltados. Eu quero falar também uma coisa, tipo, rapidinho. É também, tipo, essa parte da distribuição, né? Tipo, a gente poderia juntar, distribuir por conta própria o filme, também fazer as contas, já que é difícil de distribuir. E é isso. Obrigada, festival. Adorei conhecer vocês. Mais um pouquinho. Obrigada, baby. É isso, né? A gente precisa se ver nas telas, né? Eu acho que isso é primordial. E, enfim, a Mostra Canavial esse ano eu tive a mesma emoção que Caio teve, assim, quando eu vi a vinheta, assim, dos filmes, dos colegas, todo mundo lá, foi bem bonito.
Mas é isso, um abraço a todos, obrigada aí pelo convite. Sim, eu queria Obrigada. falar um negócio. A arte tá foda, a arte da Mostra Canavial. Lindíssima. Foi de quem essa arte? É de quem essa arte? Chama Ana Karina. Ela foi responsável pela logomarca lá em 2010, 2011. É uma amiga minha de adolescência que é design. Eu Legal. achei do caramba. Tá? Parabéns, parabéns mesmo. E vida longa, Mostra Canavial. Vida longa. Vida longa. E agora com vocês, Marcos Carvalho, fechando essa noite maravilhosa. Tá bom. Vai ler um texto astral para a gente. Eu quero dizer o seguinte, Caio, muito massa, cara, a iniciativa, lindíssimo esse encontro, sabe? Parabéns, muito obrigado também pelo convite. Eu vou pegar no gancho do Marlon, que falou que o trabalho é necessário, essa coisa do amor pulsante mesmo pelo que fazemos, pelo cinema. Eu preciso dizer para vocês e confessar que eu estou perdidamente apaixonado. Eu tenho descoberto coisas e magias pela Caatinga, em especial, que é o meu berço, que me faz cada vez mais me sentir apaixonado. Eu me sinto assim encantado quando estou rodando e vejo um chofreu cantar e entrar na cena, quando um beija-flor entra ali e interage com o ator, enfim. Coisas desse tipo de manifestações de entidades que se apresentam através da natureza. E nessa edição especial do Cinema no Interior, que corre um risco medonho de todos vocês receberem esse exemplar, em especial o Marlon, o Caio e o Alexandre, porque mandaram os textos para a gente publicar numa homenagem que a gente faz às iniciativas que desenvolvem o cinema interiorano. Eu tenho aqui na abertura 2 textos maravilhosos. Um é da nossa aluna do curso de roteiro, a Laura Castor, e o outro é do grande poeta e professor Haroldo Leão. E, em nome de todos nós aqui, é uma dedicação muito simbólica aos povos originários, né, em especial, e todas as entidades do sertão e do interior pernambucano. O texto diz o seguinte, o título é Cariris, a expansão dos contextos. A luz aqui está meio doida. Os cariris são a alma do Rio São Francisco, a expansão do entendimento de nós mesmos, o silêncio no olhar das abelês e siriemas, absorvem os ares dos mandins, surubins, matrinchãs, pacamãs, compreendem a importância dos ozóis, angaris, muquens, paus, jaú, sabem que os caris, maris, trazem em suas essências a delicadeza da recriação do tempo nas mancambiras, traíras, curruíras, estão vinculados à seiva no tronco das umburanas e umburuçus, estruturando o tempo no voo das craúnas, guinguirras, galos de campina, moldando a harmonia dos tetéus, tizios, tiús, tamanduás, transformando o tempo em ternura, esperança, humildade. Seus ecos fundamentam a sensibilidade no coração dos homens sonhadores, nos impulsionam a nos irmanarmos com o aroma das flores dos muçambês e xique-xiques. Seus lastros santos, vastos, varrem os veios e veredas sertanejas, vivificam as vontades mais profundas, fortificam as fontes de água nas serras e chapadas, unem os sumos dos umbus às magias dos mundus, o vento nas folhas dos mulungus, aos saltos dos cururus, traduzem o tempo nos rodopios dos mangangás, nas presenças dos carcarás, nos galhos dos trapiás, jatobás, decodificando vozes ancestrais, os ais daqueles que precisam renascer em nossos sentidos, para que possamos nos compreender, sem amarras nem garras cruéis, trilhando caminhos certos, densos, elos nos abrindo para as grandes veredas da vida. Os trucás, tuxás, tumbalalás, maçacarás precisam ser ouvidos, sentidos, reafirmados em nossos seres. Neles repousam essências e espaços onde o sertão sempre se reinventa, se sedimenta no bater das asas dos fura-barreiras, joãos, corta-paus, corujas mãe da lua, os funiôs, pancararus, chucurus,
Cambioás necessitam de atenção, respeito, ressonância nos ares das jitiranas, caninanas, sussuaranas. Assim, os cariris nos recriam nos instantes, nos desafiam a nos revigorarmos constantemente, nos ambientam na paz dos caburés, cancãos, cotovias, nos alimentam de sonhos, focos, sopros sagrados em nossos rostos moldados no sol do sertão, na força das circunstâncias que nos redescobrem infinitamente. Professor Haroldo Leão, poeta aqui do nosso sertão. Que Salve lindo, a Mostra Marcão. Canavial de Cinema. Vida Salve. longa. Arrasou, Marcos. Muito obrigada, Marcos. Menino, Eu que mostra esse deixei de livro, a gente falar. escreveu. Mostra o livro. Ah, o livro. A luz aqui tá meio louca, cara. Mas dá, abaixa assim um pouquinho, Marcão. Que capa linda. Ai, Aqui é a gente, que nossa chique, querida capa Vilma, dura. a mãe da lua. Lindo. Tá lindo, Marcos. E Bom, tem meus a queridos. homenagem aos trabalhos que vocês desenvolvem também. Lindo demais, lindo demais. É isso. Agradecer demais a presença de todo mundo. Agradecer a Mostra Canavial por ter proporcionado esse momento. Dizer que a saudade é grande mesmo. Espero que a gente possa se ver em breve, assim que isso tudo amenizar ou melhorar ou passar. E agradecer mesmo. Eu acho que a gente já extrapolou um pouquinho o nosso tempo, então eu não vou nem... Sem E vai mais ter print para delongas, as redes senhoras e sociais? senhores. Acho que Vai ter print para as redes sociais? a gente tá gravando essa chamada toda, ainda fazer depois. Tá dominado esse print. Tá, vê se fica legal o meu print, então, tá? Por favor. Tá bom. Gente, então é isso. Obrigada, boa noite. Tchau, Obrigado, viu, Mary? Boa noite, tchau. Obrigado Obrigado, por tudo pessoal. aí.